dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Ele está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, celebrou o terceiro domingo da Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Podemos encontrar-nos com Ele? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer-nos a salvação? É fundamentalmente a essas questões que a liturgia do terceiro domingo da Páscoa procura responder a todos nós. No Evangelho, Lucas, ao narrar-nos uma aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, oferece-nos uma catequese sobre a forma de fazermos a experiência do encontro com Jesus, sempre vivo e presente no nosso caminho e na nossa história. A comunidade cristã é para Lucas o espaço privilegiado para fazermos essa experiência. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos traz-nos um testemunho de Pedro sobre Jesus. Ele garante aos homens de Israel e a nós que esse Jesus, que as autoridades judaicas tentaram calar, está vivo e continua a oferecer a vida a todos aqueles que se dispuseram a acolhê-la. Pedro e os outros discípulos são as testemunhas de Jesus e da sua proposta de vida. Na segunda leitura da primeira carta de São João, lembra que o discípulo, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que ele oferece, tem de viver de forma coerente com essa opção. O cristão, mesmo depois de optar por Jesus, continua sujeito à fragilidade, ao pecado, mas confia em Jesus e procura viver de acordo com os mandamentos de Deus. O cristão é chamado à santidade e a viver uma vida de renúncia ao pecado. Deus chama-o a rejeitar o egoísmo, a autossuficiência, a injustiça, a opressão, a vida nas trevas e escolher a vida na luz. No entanto, o pecado é uma realidade incontornável que resulta da fragilidade e da debilidade da pessoa humana. No Evangelho, Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato incontestável, que contudo os discípulos descobriram e experimentaram só após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e de incertezas. O caminho da fé não é o caminho das evidências materiais, das provas palpáveis, das demonstrações científicas, mas é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus, pronto para acolher a experiência de Deus e da vida nova que Ele quer oferecer. Foi esse o caminho que os discípulos percorreram. No final desse caminho, que como o caminho pessoal para uns demorou mais, para outros demorou menos. E eles experimentaram sem margem de dúvidas que Jesus estava vivo, que caminhava com eles pelos caminhos da história e que continuava a oferecer-lhes a vida de Deus. Eles começaram a percorrer esse caminho com dúvidas, incerteza, mas fizeram a experiência do encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado e chegaram à certeza da ressurreição. É essa certeza que todos nós somos convidados a experimentar e transmitir e proclamar a cada dia do nosso viver. Na catequese de Lucas, há elementos que importa pôr em relevo, que nos ajuda os discípulos a perceber a presença de Jesus. E reparemos, antes de mais nada, na forma como Jesus aparece aos discípulos. É uma aparição que surpreende os discípulos e que acontece por iniciativa exclusiva de Jesus. É sempre Ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, sem hora marcada, sem se fazer anunciar de forma imprevisível e inesperada. É assim que Ele sempre aparecerá na vida dos seus discípulos que caminha pela história. Notemos também onde é que Jesus se situa quando se apresenta aos discípulos. Fica no meio deles. O seu lugar é no centro da sua comunidade. É à volta dele que a comunidade se articula e se constrói. O olhar de todos os discípulos estará sempre fixo nele. Será sempre dele que a comunidade se alimenta e vive pelo tempo afora. Jesus vivo e ressuscitado será sempre a referência da comunidade cristã. Lucas refere ainda que Jesus ressuscitado se dispõe a desvelar aos discípulos o sentido profundo das Escrituras. A Escritura não só se encontra em Jesus o seu cumprimento, mas também o seu intérprete. A comunidade de Jesus, que caminha pela vida, deve continuamente reunir-se à volta de Jesus ressuscitado para escutar a palavra que alimenta e que dá sentido à sua caminhada histórica. Contudo, Jesus entrega aos discípulos a missão de serem suas testemunhas diante de todas as nações, começando por Jerusalém. O anúncio dos discípulos terá como tema central a morte e ressurreição de Jesus,
o libertador anunciado por Deus e de sempre. A finalidade da missão da Igreja de Jesus, o discípulo, quero dizer, é pregar a conversão, o perdão dos pecados a todos os homens e mulheres, propondo-lhe a opção pela vida nova de Deus, pela salvação, pela vida eterna. Essa será sempre, pelo tempo afora, a missão da comunidade de Jesus, dos discípulos de Jesus. Os convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Que Deus nos proteja na missão, abençoe de sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.